Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo. Nesse estudo aqui eu quero estar falando sobre o capítulo 8 de Daniel. Eu quero estar trazendo qual é a interpretação que eu tenho com respeito a este capítulo. Eu tenho visto alguns vídeos aí no YouTube, as pessoas dizendo que o versículo 9 ali, onde aparece o pequeno chifre, eu tenho visto que muitas pessoas estão dizendo que aquele pequeno chifre ali representa Etíoque Epifânio. Eu vou estar te mostrando que esse pequeno chifre ele não representa Etíoque Epifânio, ele representa Roma. Mas antes de nós começarmos esse estudo, eu quero já deixar uma coisa aqui bem clara para que você possa entender. Neste capítulo 8, o Eterno usa animais e chifres para representar reinos, reinos que haveriam de governar o mundo. Então vamos começar. Daniel capítulo 8, versículo 1 diz assim: No terceiro ano do reinado do rei Baltazar, tive uma visão, eu Daniel, depois daquela que já tivera anteriormente. Eu contemplava a visão, e enquanto contemplava, encontrava-me em Suzã, a praça forte situada na província de Elã. Enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta do Ulai. Levantando os olhos para ver, deparei-me com um carneiro de pé diante da porta. Ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu primeiro. Então aqui o Eterno já começou a mostrar para Daniel o primeiro reino que iria governar o mundo depois do reino ao qual ele estava nele. Daniel estava vivendo no tempo do reinado de Nabucodonosor, no tempo do reino de Babilônia. Então o Eterno começou a mostrar para ele qual o primeiro reino que viria agora depois do reinado de Nabucodonosor, depois do reino da Babilônia, qual seria o próximo reino. E o Eterno mostrou que esse reino seria quem? Seria os Medo-Persas. Os Medo-Persas aqui estão sendo representados por este carneiro de 2 chifres. Os 2 chifres aqui são os 2 reis que se uniram e formaram o reino dos Medo-Persas. Aonde está isso, meu? Está no versículo 20. O versículo 20 diz assim: O carneiro que viste com os 2 chifres são os reis dos Medo e Persa. Então aqui a própria escritura interpretou para nós que esse carneiro com os 2 chifres seria o reino dos Medo e Pérsia. Espero que você entendeu até aqui. Vamos lá. O versículo 4 diz assim: E eu vi o carneiro das chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe, e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia, e tornou-se poderoso. Está dizendo que o reino dos Medo-Persas se tornou poderoso. O versículo 5 diz assim: Eu considerava com atenção quando vi um bode, agora apareceu um bode, que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Ele aproximou-se do carneiro com os 2 chifres, que eu vira diante da porta, e atirou-se contra ele no ardor de sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe, e atirou-o por terra, e o calcou aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de sua mão. Aqui está dizendo que apareceu um bode, e que esse bode massacrou o carneiro. Que bode é esse, meu? O versículo 20 responde para nós que bode é esse. O versículo 20 diz assim: O bode peludo é o rei da Grécia. Então o bode aqui está sendo, a Grécia está sendo representada aqui por esse bode. O texto está dizendo que o bode veio de encontro ao carneiro e o bode destruiu o carneiro. O que isso quer dizer, Romeu? Quer dizer que a Grécia que é o bode, a Grécia destruiu os Medo-Pérsia. O próximo reino que surgiu depois dos Medo-Pérsia foi a Grécia. Então, os Medo-Persas foi representado pelo carneiro e agora a Grécia foi representada por esse bode. E a Bíblia nos mostra aqui que o bode veio numa velocidade tão grande que os seus pés nem tocavam o chão. O que isso significa, meus? Está falando de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o rei da Grécia. Está falando da velocidade com que Alexandre o Grande iria conquistar vários reinos. Então, quando a escritura diz que o bode veio numa velocidade tão imensa que os seus pés nem tocavam o chão, está se referindo da velocidade com que Alexandre o Grande iria conquistar vários reinos. Alexandre o Grande foi o príncipe, foi o rei da Grécia. E o texto então diz assim, o versículo 8 diz assim: Então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora estivesse em pleno vigor,
seu grande chifre se quebrou, e em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos. Aqui está dizendo que, embora o bode estivesse em seu pleno vigor, o seu grande chifre se quebrou. O que significa, amigos? Está falando da morte de Alexandre o Grande. Embora Alexandre o Grande estivesse no auge da sua força, ele morreu novo. Ele morreu com 32, 33 anos. Alexandre o Grande deu uma febre muito forte nele e ele morreu. Então está dizendo que o chifre do bode se quebrou quando o bode estava no seu auge, no auge da sua força. E aí o que aconteceu, Romeu? Aí está dizendo que no lugar desse chifre apareceram 4 chifres. 4 chifres magníficos. Que 4 chifres são esses, Romeu? Esses 4 chifres são os 4 generais de Alexandre o Grande. Esses 4 generais são chamados de Bitolomeu, Licimaco, Cassandro e Seleuco. Esses 4 generais são os generais que ajudaram Alexandre o Grande a conquistar os seus reinos. Quando Alexandre o Grande morreu, esses 4 generais fizeram uma reunião e a Grécia foi dividida agora em 4 partes. Uma parte para cada general. Então cada general ficou com uma parte do reino da Grécia, do reino de Alexandre o Grande. Então espero que você entendeu até aqui. E aí o versículo continua. Aí o versículo 8 diz assim: então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou, Alexandre o Grande morreu. E em lugar dele ergueram-se 4 magníficos, os 4 generais de Alexandre o Grande, na direção dos 4 ventos dos céus. De um deles, agora o versículo 9, de um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Vou terminar o vídeo aqui e vou passar para a segunda parte agora. Agora surgiu-se o pequeno chifre. Vamos lá, segunda parte.